Vamos lá. Agora eu vou enviar o convite e ela vai aparecer, tá bom? Voltamos. Primeira coisa, gente, que eu quero falar com vocês é que... Oi! É que é um momento muito importante, né, pra gente pensar sobre o assunto, quanto que, na verdade, esse assunto pode estar acontecendo com a gente ou com alguém que esteja ao nosso lado e a gente nem se dá conta, né, de quanto que isso é tão sofrido, tá bom? Então vamos pensar aqui. Só um segundo que a nossa convidada vai voltar. É, vamos lá. Coisas dos imprevistos da vida, né? Só um segundinho. Para quem escreveu perguntas, a gente vai tentar responder para vocês. E se der tempo, a gente volta aqui e dá uma lidinha, tá? Eu vou convidar rapidinho. Oi, vamos lá. Acho que tá um pouquinho difícil para nossa convidada, mas acontece. Deixa eu ver. Gente, coisa boa ver vocês. Que legal. Oi. Vamos lá, vamos ver se a nossa visita chega aqui e aceita o convite. E a gente vai começar a nossa conversa. Oi, Luciana, Olá, boa tudo bem? Boa noite. noite. Tudo bem, e você? Tudo bem, deixa eu centralizar aqui, porque agora divide a tela, né? E não estava Sim. aparecendo. Uhum. Eu estou me Vamos lá. recuperando, estou muito Sim. congestionada ainda e com essa voz um pouco anasalada, mas dá para a gente conversar numa boa. Tô tirando aqui esse cachecol que estou até suando agora. Mas enfim, Não uma tá. gripe só, né? Uma gripe forte, Sim, felizmente, né? sim. É, Que mesmo bom. vacinada, não teve Pois jeito. é, Acho pois que tá é. voltando, né? Acho que esse vírus da influenza H1N1 tá voltando a circular, porque eu fiquei sabendo de algumas pessoas também que contraíram recentemente. Uhum. Sim. Bom, primeira coisa que eu quero falar é te agradecer, né, Luciana Baruch, pela oportunidade de a gente ter essa conversa aqui, né? Para quem não sabe, quem está chegando agora, Luciana é auditora do Ministério do Trabalho, né, Luciana? Isso, exatamente. Exatamente. Eu Bacana, sou auditora fiscal do trabalho desde 2007. legal, bacana. E você trabalha, né, Luciana? Como é que surgiu o assunto do assédio na sua atuação? Bom, eu não conhecia, assim,
nada sobre o assunto. Eu acho que eu tinha uma noção intuitiva, né, Uhum. do que seriam situações, circunstâncias abusivas, né, no ambiente de trabalho, mas era realmente algo intuitivo mesmo. Uhum. E quando eu tomei posse, né, eu fui lotada em Cuiabá no primeiro momento. Eu passei por uma situação de assédio, né? Não foi, na verdade, uma situação, foi uma situação e uma série de outras, né, que vieram na sequência, Uhum. muito graves. E além de adoecer, além de ter que lidar com situações de perseguição, né, de muita perseguição, e chegar até perder o cargo, né, de ter que, enfim, brigar na justiça, pedir remoção por motivo de saúde, adoecer. Eu me senti assim instada, me senti motivada. É claro que não foi naquele momento, né? Quando as coisas finalmente se acalmaram, para mim, que foi 2 anos depois de tudo ter acontecido, eu comecei a estudar isso no mestrado, sabe? Hum. E esse foi meu tema de mestrado. Eu tentei falar de outros assuntos, não queria falar sobre isso, queria fugir, mas acabou que foi uma forma também, eu acho, de olhar, de curar, de entender o que era aquilo, né? O que acontecia, porque eu estava no Ministério do Trabalho, né? E eu achava que, em tese, no Ministério do Trabalho, tudo deveria funcionar muito bem no que diz respeito à saúde do trabalhador. E eu acho que isso Uhum. também me deixava muito chocada, né? Então, me deixou, né, muito chocada na época. Então, foi assim que começou. Depois eu comecei a fazer algumas fiscalizações, e aí isso foi tomando corpo, e eu fiz durante 5 anos, né, fiscalizações nessa área aqui em São Paulo, sem muito apoio, tanto interno quanto externo. E quando eu falo externo, na verdade, é sem muita proteção mesmo, sabe? Do, do público, né? Assim, do público, quando eu falo público, assim, da sociedade. Eu lembro que uma das fiscalizações Sim. que eu fiz, eu cheguei a gravar 1 hora de entrevista pro Fantástico. O pessoal da Globo veio aqui na minha casa. E aí depois eu perguntei, mas Igor, quando que vai ao ar? E aí depois a reportagem não foi ao ar por interesses econômicos, né? Da empresa fiscalizada, que era uma das anunciantes. E acho que foi aí que eu Uhum. também tive noção, assim, do quão sério é o assunto, do quão pesado é o assunto e do quanto que os interesses capitalistas mesmo estão em jogo e estão acima aí do bem, do mal, de perícia, de justiça, de auditor, enfim, de mídia e do que sai na Uhum. mídia. O que sai na mídia, eu percebi que é o que pode sair na mídia, né? Assim, a gente sai na Uhum. E o que mídia tudo que vende, né? acontece, né? E então, eu, enfim, nessa situação eu lembro que fiquei muito chateada, mas hoje já não é alguma coisa que me chateia mais, sabe? Já é algo sobre o qual eu consigo falar e entender que faz parte do fenômeno de assédio ser assim também, entendeu? Não Uhum, é só a exatamente. empresa que assedia, é uma sociedade que tolera, né? É a pessoa que ri, é o outro que dá as costas, é o colega que decide não testemunhar contra, né? É o julgamento, é a mídia que não quer publicar, é a concorrente que faz a mesma coisa, entendeu? É o judiciário que vai condenar numa indenização baixa. Então tem todo um sistema, né? Assim, não é arquitetado, mas assim, que sustenta a situação de assédio no trabalho nos dias atuais. Sim, isso é um pouco até instintivo, né? Se a gente for pensar no nosso lado mais irracional de ser, que somos, acabamos sendo seres sociais, porque criamos uma sociedade, uma cultura, mas tem um lado meio que de um instinto ainda selvagem, né? Algo que a gente ainda não quer entender que temos leis, que temos regras, que temos seres humanos, mesmo que pareçam ser mais frágeis, mais fracos, eles têm direito a existir, né? E o que você está falando é interessante, porque está trazendo o quê? Essa ideia do ah, um é chamado assim,
Vamos rir, vamos fazer parte também desse processo de exclusão, de colocar o outro para baixo, colocar ele nesse lugar, porque eu também saio dessa reta. Eu me igualo a quem está sendo vamos pensar aqui no sistema dos animais, né? O predador, né? E aí eu fico ali antes de ser a presa. É mais fácil. A pessoa meio que pensa assim, isso é muito triste, né? Porque não tem um pensar em entender o outro, a dor do outro. Agora, achei bacana. E teu doutorado você fez também sobre esse assunto ou você foi para outro? Não, fiz sobre o mesmo assunto, né? O meu mestrado, ele foi mais interdisciplinar, Uhum. porque o título, né, da minha dissertação era a era um título gigante, mas assim, que depois virou o título do meu livro, mas era algo como o não reconhecimento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho como um óbice, né, como um impedimento para a existência de um regime jurídico preventivo Uhum. nessa área, né, de saúde mental. E aí depois o título do meu livro ficou Riscos psicossociais e saúde mental do trabalhador por um regime jurídico preventivo. E nesse livro eu Uhum. basicamente expõe o problema, né, sistematiza essa questão dos riscos psicossociais, as diversas classificações da Inglaterra, da Espanha, enfim, fala um pouco disso, falo das teorias, né, da psicologia social, da sociologia clínica, enfim, de várias, né, escolas que olham para o tema cada um a seu modo, falo da psicodinâmica do trabalho, trago a classificação do DEJUR, das patologias em aumento associadas aos estressores, né, no ambiente ocupacional. Mas é basicamente um livro que diz no final que a gente precisa, eu mostro todo esse problema e falo, a gente precisa ter lei, né? A gente precisa dar nome às coisas, né? É importante ter lei. Então, essa basicamente é a minha defesa. E a grande expectativa que a gente no mundo jurídico tem de ter a Convenção 190 ratificada é exatamente para preencher essa lacuna, né? Claro que a convenção por si só ela já joga luz, né? E já tem efeitos no sistema brasileiro, mesmo que a gente não tenha ratificado, porque ela existe lá fora Uhum. e ela dá conta de uma realidade existente. Mas é Uhum. diferente, é diferente quando você tem uma lei Maria da Penha que diz isto é violência doméstica, é bem diferente. Então, foi isso que eu defendi. E eu falo que eu não vou. Meu livro está esgotado, e eu falo que eu espero que a Ah, convenção seja ratificada para que eu não precise fazer uma terceira edição, porque se eu ela for acho ratificada, importante. ele vai ficar totalmente desatualizado, né? Ah. E, enfim, provavelmente eu não vou reescrevê-lo, e aí vai parar nisso mesmo. Mas é interessante você estar falando, sabe, Luciana, porque não é só uma questão da gente, como você acabou de falar, mexer, dar uma atualizada e tal, mas a gente tem, ainda mais hoje, né, nessa barbárie que a gente está vivendo de tanto discurso de ódio e aceitação, né, ser o quanto que a gente pode vir a ser conivente com esse tipo de coisa, que é uma violência, assédio é uma violência. Mas não é só uma questão de ter lei. Eu entendo que há também a necessidade da gente respeitar as leis. O que é o certo, o que é o errado. Lei dá uma certa limitação para o que é socializar, né? E isso eu percebo quanto que a gente às vezes precisa lembrar o outro, assim como a gente também precisa lembrar do nosso espaço, do que é cabível, do que é possível. Mas vamos começar então com as minhas perguntinhas aqui sobre esse assunto. Estou curiosa para conhecer esse teu livro, hein? Estou muito Ah, curiosa, mesmo que ele não esteja tão atualizado assim, mas acho que vale muito a pena fazer essa leitura. Quanto que é importante, né? A gente está aqui falando e trazendo esclarecimento. Porque se a gente pensar aí, Luciana, sobre o assédio, há mais ou menos 20 anos atrás, a gente não falava de bullying, né? A sim, gente sim. começou a refletir sobre isso, o que que pode trazer de danos, né? E o quanto que a gente também pode estar inserido nessa realidade sem dar conta que está errado, né? Que estava errado lá atrás e hoje é um adulto que comete assédio, enfim, tem muita coisa para a gente pensar. Agora, queria que Com você certeza, trouxesse. isso que você está me falando me lembra muito o tema da discriminação, que é diferente do assédio, mas é um tema próximo do assédio, porque tem a ver com essa coisa da exclusão que você estava falando. E é exatamente isso. Há 20 anos atrás, alguns tipos de piada eram toleradas, né?
nos ambientes públicos, nos ambientes de trabalho. Uhum. E hoje em dia isso está, digamos assim, isso é menos aceito, né? E quando acontece, a pessoa consegue entrar na justiça, né? A empresa pode até ser fiscalizada, multada, coisa que 20 anos Exatamente. atrás era impensável. Agora, você falou um ponto que eu acho importante. Você falou assim, ah, da perícia. Como é que é hoje a perícia? Ela tem, você falou do teu momento, mas hoje você percebe que está melhor ou você percebe que continua no mesmo quadro sobre esse assunto? Perícias na justiça? Sim, relacionados ao assédio. Então, eu não atuo no contencioso, né? Eu não sou Uhum. advogada, então eu não tenho assim uma vivência de fórum e de processos que eu atuei assim, como que eu posso dizer assim, com clientes, sabe? Mas os processos que eu cheguei a acompanhar em que houve perícia foram processos coletivos de fiscalização que eu fiz em empresas e que aí eu fui chamada a prestar depoimento. Né? Então, eu fui arrolada como testemunha do Ministério Público ou Uhum. testemunha, né, do reclamante. E em um Uhum. desses processos, eu achei a perícia muito boa. Assim, a perícia foi excelente. Foi um processo emblemático, foi uma fiscalização do Banco do Brasil, foi o primeiro processo em que eu vi, em que eu tive notícia do assédio moral ser equiparado, né, ao acidente de trabalho. E eu havia feito Uhum. auto de infração pela falta de comunicação de acidente de trabalho, e esse auto de infração tinha sido considerado pela Justiça do Trabalho como um auto improcedente, né? Então isso depois pode ser revertido. O reclamante ele conseguiu, né, ter a comunicação de acidente de trabalho, ele conseguiu ter a estabilidade no emprego, ele conseguiu ter todo esse reconhecimento. E isso ele fez com base no trabalho que eu fiz, nessas fiscalizações. E eu me lembro que essa perícia foi Bacana. feita pelo Dr. Júlio Fontana, né, que é um psiquiatra da USP que atua nesses casos, e ele é muito capacitado, um professor da USP ou da Santa Casa, agora não me recordo. E foi uma Bacana isso que você está perícia fazendo. totalmente no sentido que eu também via, né, a situação, porque claramente era um ambiente muito tóxico, que os empregados eles eram obrigados a cometer crimes para fecharem as metas, né, assim, se valer de atitudes ilegais, de mentiras, de fraudes contra os consumidores, os clientes do banco. Então, Uhum. realmente havia um nexo causal muito claro entre as condições de trabalho e o adoecimento. E também era Uhum. possível, mesmo eu sendo uma auditora, bacharel em direito, mestre em direito, doutor em direito, enfim, não sendo da área médica, era possível ver, provar estatisticamente que havia algo de diferente naquela agência, porque você tinha 40% das pessoas adoecendo, 70% das pessoas fazendo uso de medicamentos. Então, se você compara com uma outra agência, você fala, algo acontece nessa agência. E se Nossa, que após ir ao ambiente de interessante. trabalho eu constatei que tudo aquilo acontecia, a explicação mais provável, depois, inclusive, de ouvir essas pessoas e de verificar, né, os atestados, né, enfim, as medicações, tudo que estava acontecendo, o nexo fica muito evidente. Né? Só Interessante. quem não quer ver, né? No caso do INSS não queria ver, a empresa não queria ver, então não reconhecia, mas depois o perito falou, é isso mesmo, e o juiz considerou como acidente de trabalho o assédio moral. Que bacana isso. Agora a gente vai fazer uma. Depois a gente vai voltar a falar sobre acidente de trabalho, que eu acho que vale a pena a gente pensar. Mas o que que de fato constitui o assédio, Luciana? Bom, é difícil assim conceituar assédio dizendo assédio é isso, ou assédio é aquilo, ou só é isso, ou só é aquilo, Uhum. porque as situações elas são muito mais ricas do que o direito ou do que qualquer definição que a gente possa fazer, né, consegue alcançar. Então, assim, é igual eu falar, o que é Uhum. discriminação? Eu posso até ter uma Uhum. definição, mas essa definição ela Uhum. sempre vai parecer pequena diante da realidade, diante dos casos, diante dos fatos. Ela sempre parece assim simplificada, né? Uhum. Então,
assim, de um modo simples, mas também complexo, eu acho que o assédio, ele é constatado, ele acontece no meio ambiente de trabalho, sempre que a gente verifica que houve ali não apenas um abuso do poder diretivo do empregador, Uhum, falando, né, no caso, por exemplo, de um assédio vertical, de cima para baixo, mas também de uma falha no sentido do poder dever de fiscalizar o ambiente de trabalho, entende? uhum, Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem com assédio hoje é essa defesa que muitas empresas, muitos empregadores fazem de pessoalizar. Ah, mas é aquele gerente é problemático. Não, eu não sabia. Não, agora a gente já resolveu o problema. Como se fosse algo uhum. pontual e não reconhecer que é uma empresa, né, que é uma organização que tem metas abusivas, que dá carta branca para as pessoas, entendeu? Então, assim, eu acho que o assédio, ele é muito, hoje em dia eu vejo ele muito mais relacionado a um abuso, mas também a uma falha de responsabilidade social das empresas de entenderem que um meio ambiente de trabalho seguro e saudável é responsabilidade delas, entendeu? Olha que Então, interessante. exato. Então, o que é assédio? É virar a cara para uma mulher que retornou da licença maternidade? É assédio? É assédio. É assédio. Promover uma pessoa com a intenção de desestabilizá-la é assédio? É assédio. É assédio, porque eu quero que ela peça para sair, porque eu quero que ela chegue chorando, Uhum. porque eu quero que ela vá apresentar numa reunião e que ela comece a tremer e que ela comece a chorar, Mostra que entende? ela é E aí incapaz, você vai né? falar assim, mas Essa, desde essa é a quando, dinâmica. desde quando promover alguém é assédio? Imagina, isso não é assédio, mas é assédio. É assédio, Uhum, porque você acha que uhum. aquela pessoa atrapalha, mas ela é uma pessoa que você não pode bater de frente. Então, que estratégia que você vai Nossa, usar? Então, o assédio, ele é tudo e ele é nada ao mesmo tempo, entendeu? Assim, sim, sim. eu costumo dizer que eu não gosto de falar é humilhação, é isso, é aquilo. É isso também. Aquele assédio óbvio, Uhum, gritou, falou, me chamou disso, falou que eu sou gorda, feia, gordofobia. Isso é assédio? É. uhum, Mas eu me uhum. preocupo em conceituar e em trazer, sabe, para jogar luz pro tema com essas situações em que o assédio é praticado como uma prerrogativa. Então, por exemplo, eu faço a distribuição dos clientes, mas fulano é meu amigo e fulano eu não gosto. Uhum. Então, eu privilegio esse em detrimento daquele. Mas eu sou Sim. gerente, o gerente tem a prerrogativa de escolher para quem ele vai dar o cliente, né, esse cliente ou aquele, sim. Mas o problema é que a motivação está viciada. A forma pela qual esse gerente faz, né, essa distribuição de clientes é uma forma que ela é perseguição de um lado, né, e ela é privilegiar, né, sem um fundamento razoável, outra pessoa. Né? É um tratamento desigual, Maravilha. é um tratamento diferenciado. Sim, Né? sim. Interessantíssimo o que você está falando. Ai, desculpa, acabei esbarrando aqui sem querer. Porque a gente tem o costume de pensar que o assédio ele tem a ver com o assédio moral, que a gente está falando, né? Tem a ver com fala. Mas muitas vezes ele passa pelo silêncio, como você acabou de falar. Virou a cara para quem da licença maternidade. Ele tem a ver também com falas que passam algo de engraçado, às vezes, para um, mas que às vezes as pessoas não se questionam se aquilo ali está sendo de fato engraçado para quem está sendo nomeado, chamado daquela maneira. Eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem bem claro. Chamar alguém que tem um problema psiquiátrico, você me perguntou sobre um negócio, depois a gente pode falar. Chamar alguém, nomear alguém que passa por um problema psiquiátrico e trabalha numa empresa de Madame Rivotril, por exemplo, e que ao redor as pessoas estão rindo, mas a pessoa não está rindo, constitui um assédio, Com certeza. né? Porque é uma agressão para aquela pessoa, não é engraçado para ela. Ainda mais se a pessoa já insistiu e pediu várias vezes para que aquilo não se repetisse.
Então, assim, tem casos muito interessantes. Isso é um exemplo que eu estou trazendo do que escreveram para mim, são relatos, e que às vezes também é uma coisa que eu me faço pensar sobre um outro assunto. Em questão de números, você na sua pesquisa que você produziu no seu livro, no seu mestrado, né, que virou o livro, você chegou a fazer uma estatística entre homens e mulheres, quem sofre mais ou sofre menos? Tem alguma relação com isso ou não? Outra Ah, coisa também que eu queria te perguntar, só uma ah, questãozinha, sim. que eu acho que vale a pena, é se o toque, isso é uma coisa muito particular minha. Eu não gosto que pessoas que eu não conheço me encostem, por exemplo. O toque, essa coisa do toque, ele passa também pelo assédio? O que que você pensa sobre isso? Eu vou deixar você falar. Ah, antes você fez uma outra pergunta. Sim, sim. Eu já esqueci a outra pergunta. Ah, tá, sem problema. Eu perguntei se tem uma relação numérica, assim, Ah, tá, sim, isso, isso. Existe sim, tem várias pesquisas que falam, né, que a grande maioria das vítimas de assédio moral no trabalho são mulheres. Tem inclusive um podcast que eu gravei para o Instituto Patrícia Galvão, que eu comentei exatamente essa pesquisa, sabe, que falam Uhum, sobre isso, que uhum, trazem esse tipo de informação. E eu já vi 80%, eu já vi 76%, 70% de mulheres. Mas, enfim, eu acho que não importa assim, esse número exato. O fato é que é, o ambiente de trabalho ele é muito mais hostil para as mulheres. Né? Então, elas sofrem mais discriminação. Ah, o homem sofre discriminação no trabalho? Sofre. Alguns tipos de discriminação, sofre. uhum, Mas as mulheres sofrem mais, né? As mulheres sofrem mais assédio. As mulheres sofrem com o fenômeno da feminização da pobreza, né? Que é os postos de trabalho, que são mais intensos em disciplina, que são mais difíceis, que são piores remunerados. Eles são muito mais ocupados por mulheres do que por homens, né? Porque as mulheres, elas são vistas como menos produtivas, porque elas são vistas como um peso, porque elas podem engravidar, né? Um peso, não, um passivo, em potencial. uhum, Enfim, uhum. toda essa história aí que hoje em dia a gente já está falando muito mais sobre isso, né? Que já não é mais Sim. um tabu, que já não é mais um assunto que está aí, que é velado, né? Acho que isso hoje a gente fala já bastante, embora a solução ainda fique para o futuro. Né? Mas pelo menos já é um Perfeito. assunto sobre o qual a gente se fala. E a outra pergunta que você fez foi sobre o toque. Isso. E também, você me perguntou do doutorado, não falei. Em relação ao toque, eu acho assim, assédio sexual, né, de um modo geral. As pessoas me perguntam, Uhum, mas como que eu diferencio o assédio de paquera? Como que eu conceituo o assédio uhum, sexual? Como que eu reconheço que se trata de assédio sexual? E o que eu costumo dizer é que, assim, eu sei que existem algumas situações, mas elas são raras, em que a gente pode ficar, assim, numa dúvida muito cruel se houve assédio ou não, se foi paquera ou não. uhum, Eu sei que isso pode uhum, acontecer, né? Situações uhum, realmente, sabe, raras, assim. Porque, de um modo geral, uhum, eu, Luciane, isso é uma opinião minha, depois de ter lidado com o assunto e ter tido que me debruçar e refletir sobre alguns casos, eu conceituo o assédio sexual como qualquer situação em que o homem ou a mulher se sinta desconfortável ou desrespeitado dentro da sua esfera de liberdade sexual. Eu entendo maravilha. assim, tá? Então, para mim, é Uhum, esse desconforto que caracteriza o assédio sexual. Então, se eu tô lá, né, postei uma foto de biquíni no meu Instagram pessoal, e o meu Instagram pessoal é público, e eu tenho o meu chefe lá que me segue. E se ele vem e faz um comentário na minha foto que me deixa desconfortável, isso é assédio sexual. Né? Isso é assédio sexual. Porque uhum, ele é um chefe, entendeu? Ele é um uhum, chefe. uhum, E sempre existe né, a possibilidade disso ser feito de forma respeitosa. Né? Existem pessoas que se conheceram no trabalho, que foram paqueradas no trabalho e que no primeiro momento não tinham interesse na pessoa que estava paquerando, depois mudou de ideia, casou e vive há 30 anos junto. Isso uhum, acontece.
Mas Uhum. isso é feito de forma respeitosa, né? Então, todo mundo sabe o que é paquera, né? E assédio sexual não é paquera. Na paquera você tem liberdade para negar, entendeu? Você não se sente constrangido. Você tem que ter esse espaço. Então, eu admito que algumas situações você fica ali numa zona cinzenta, mas são, olha, dos casos que chegaram até mim, até hoje, só teve um em que eu tive dúvida. Um. E mesmo assim, eu ainda acho que no caso não houve assédio. Porque eles tiveram um envolvimento muito, sabe? Então, assim, o que eu acho que talvez tenha acontecido é eles tiveram um relacionamento abusivo. Mas é diferente de assédio sexual no trabalho, né? É Uhum. diferente. Aí foi um relacionamento afetivo abusivo. Que Uhum. começou no trabalho, se conheceram no trabalho. Entende o que eu estou dizendo? Mas não foi um assédio Uhum. sexual. Por exemplo, eu sou uma secretária e o meu diretor, o meu presidente, vai deixar uma joia de US$ 20.000 em cima da minha mesa. Né? E Uhum. isso é desproporcional. Né? Não há espaço para recusa. Né? Sim. Ou posso recusar e a minha carreira segue da mesma forma? Posso Uhum. recusar e tenho certeza que não serei demitida? Entende? Sim. Paquera não, essa Entendo. preocupação não existe. Paquera não acontece Sim. assim, né? Você falou de uma questão que eu achei interessante, você falou do assédio ser vertical, e ele também pode ocorrer de forma horizontal, né? Sem dúvida alguma. Ele pode ocorrer na forma vertical, ele pode ocorrer na forma descendente, ascendente, horizontal, transversal, entre homens, entre mulheres. O assédio sexual pode acontecer também entre pessoas do mesmo sexo, entre cliente e prestador de serviço. Uhum. Pode Uhum. ser virtual, pode ser presencial, sabe? E É eu, uma e eu gama muito também acho que grande, não né? precisa nem mesmo acontecer várias vezes, várias situações para que se tenha configurado o assédio, né? Isso também é uma opinião minha, eu sei que existe doutrina também nesse sentido, mas eu acho que Uhum. algumas situações elas são tão graves que elas não precisam de assédio moral, né? No caso, assédio sexual não tem essa necessidade, mas algumas situações de assédio moral elas são tão graves que ou elas ensejam um pedido de demissão depois, né? Ou a pessoa é demitida depois, porque a relação, né, se torna insuportável, enfim. Às vezes elas são tão exuberantes, às vezes é uma humilhação tão grande, ou às vezes a pessoa adoece, né, depois. Então, não vai acontecer de novo, mas não quer dizer que não foi assédio, porque foi uma única vez, sabe? Então, eu não gosto dessas restrições. Ah, é uma humilhação. Não, pode ser uma promoção. É 6 meses, é 3 meses, é 2 meses. É um ato. Eu não gosto dessas restrições, porque é o que eu disse, a realidade ela é sempre mais rica do que a gente consegue definir. Sim, exatamente. E, infelizmente, essa realidade, ela se entranha em vários espacinhos, né, em várias lacunas para que aquela pessoa faça tome uma atitude completamente errada, inadequada com relação a um ou até a mais de um, né? Você Sim. falou uma coisa interessante, Luciana, que eu fiquei pensando nas consequências do assédio. E eu fiquei aqui pensando no cume. O que que é qual é o objetivo, né, do assediador em cometer o assédio? E você falou da a pessoa é demitida, mas eu acredito muito mais que naquela história ali do Capitão Nascimento que fala, pede para sair. Eu acho que tem muito mais desse universo de que a pessoa vem até a pedir a demissão e também vem, como você falou, o desencadear de doenças psíquicas e até mesmo piora do quadro clínico da pessoa. Se ela tem uma doença física, muitas vezes pode vir a piorar devido a um assédio. O que que você acha sobre isso? Você acredita que tem uma relação maior? Essa estratégia da assediadora, ela tem mais conexão com a pessoa vítima ser demitido que ela ser demitida? Então, o assédio moral, ele tem várias classificações. Aí tem uma classificação que ela fala de alguns tipos de assédio e ela tem um assédio que ela chama de assédio moral estratégico.
Então, às vezes, Uhum. ele pode ser para reduzir custos. A empresa quer que as pessoas peçam demissão, porque antigamente é, tinha uma legislação, agora mudou um pouco, né? É possível, acho que é possível demitir com um pouco menos de custo, mas ainda existem alguns custos que, se a pessoa pede demissão, a empresa não arca com eles. Então, esse assédio estratégico ele é muito comum para economizar mesmo. Então, eu torno a vida da pessoa insuportável, ela pede demissão e fica mais barato para mim, empregador, porque eu não tenho que pagar 40% de multa do fundo de garantia, né, por exemplo. Uhum. Então, isso existe. Agora, como as pessoas reagem ao assédio, essa questão de pedir demissão ou ser demitido, isso é muito variável, muito variável. Eu Uhum. vejo, aí falando agora do ponto de vista do assediador, né? Por que Sim. que uma pessoa, assim, sente essa necessidade, né? E pratica assédio moral, sabendo que está fazendo algo errado, sabendo que está prejudicando o outro, sabendo que está fazendo aquilo com uma intenção, né? Uhum. Eu reflito sobre isso há alguns anos, né? Já. Não estou falando aqui das pessoas que têm transtorno de personalidade, que são psicopatas corporativos, ou Uhum. que às vezes não fecham um diagnóstico, mas têm traços, né, de personalidade narcisista, enfim. Uhum. Porque nesses casos a gente sabe que tem um percentual da população, até 5, né, 4%, 5%. Tem até um livro chamado Psicopatas Corporativos que fala muito bem disso. E aí a gente sabe que Uhum. realmente é uma questão, né? Uma questão médica até, de não introjetar valores, de ter uma personalidade fria, de não Uhum. levar, né, não sentir remorso, não sentir culpa, ter prazer, né, em provocar sofrimento no outro, e etc. Uhum. Mas Uhum. isso, de um modo geral, eu sinto que as pessoas que praticam assédio moral no trabalho, né, nas empresas, nas organizações, de um modo geral, elas querem ser vistas. Eu sinto isso, sabe? Uhum. Mas é uma experiência minha, assim, é uma percepção minha. Então, eu nunca Não fiz um sei, eu trabalho acredito que infantil. você. Sim, eu Eu acho que conheço, por você tem exemplo, o razão. abusador, ele é alguém que quer ser visto, ele é alguém que quer atenção, entende? Ele quer a atenção do outro. E a forma de chamar a atenção do outro é uma forma negativa, é uma forma abusiva, é uma forma constrangedora, é uma forma dominadora, é uma forma Uhum. bruta, é uma forma que quer impor, né, esse pedido de atenção, esse respeito a qualquer custo, esse reconhecimento da hierarquia a qualquer custo. Eu mando em Uhum. você. Você vai atender esse cliente, porque eu quero que você atenda esse cliente. Sabe? Assim, Uhum. então, é, é uma. Muitas vezes é uma gestão truculenta, né? As pessoas falam gestão tóxica, gestão por estresse, gestão truculenta. E aí, né, a pergunta, mas por que que isso não pode ser conversado? Por que que, né, não pode, a equipe não pode ser motivada para chegar no mesmo resultado? Por que que tem que ser Uhum. com um grito, com xingo e etc. E na minha visão, a única explicação que eu vejo para isso é o fato de que nas organizações, a grande maioria das pessoas que estão nos cargos de liderança são pessoas muito narcisistas, né? São pessoas, e aí não estou falando do transtorno, não, tá? Não estou falando Sim, sim. são pessoas que têm muita necessidade de autoafirmação. São pessoas que têm muita Uhum. necessidade de, como eu disse, né? De não apenas serem vistas, mas de serem reconhecidas pelo outro como alguém que é importante, entende? E quando elas É, sentem muito. É, que isso não pode falar. está acontecendo, ali ela identifica, essa é a minha vítima. Tá. Você acredita que aquela que não reconhece é a vítima? Quando eu digo não reconhece, por exemplo, aquela que não dá a essa pessoa o que ela espera, entendeu? Esse reconhecimento. Por exemplo, eu acho que você vai Hum. concordar comigo que as pessoas que são mais puxa-saco, elas tendem a sofrer menos assédio. Você concorda comigo? Uhum, sim. Sim. Por quê? O que é o puxa-saco? É alguém que está dizendo, né?
Ó, amada, adorada, salve, salve. Nossa, que sorte a minha trabalhar para você. O que você deseja hoje? Eu tô te atendendo? Tá bom? Assim, quer que eu melhore? Cheguei às 6, posso sair às Uhum, 9, quer que eu saia às 10? Enfim, posso trabalhar no fim de semana, quer que eu trabalhe de madrugada? Enfim, essa pessoa, muitas vezes são pessoas que percebem que usar disso as protege do assédio. Porque o que sim. essa pessoa quer é atenção. Então, se ela dá essa Uhum, atenção, se ela dá esse reconhecimento, não, você eu já sei entendeu? Você eu entendi. já sei o que você pensa de mim. Mas tem aquela Bom pessoa isso. ali que não reconhece a minha autoridade. Eu pedi um relatório, foi embora às 6. Foi Uhum, embora às 6. Falou para mim que não era, achou que não era tão importante que podia ficar para o dia seguinte. Como assim? Se eu pedir é porque é importante. No dia seguinte eu vou chamar para uma uhum. conversa. E aí as coisas começam. Ou então parece que há um motivo real, mas no fim é uma necessidade de atenção de um lado e uma resistência em se curvar do outro, entendeu? Bacana. Eu acho que você está falando de um perfil que eu acredito. Eu fiquei pensando muito no perfil, né, do assediador e do assediado. E aí eu fiquei aqui com a minha cabecinha. Poxa, eu tinha traçado mais algo relacionado ao que me trazem, com uma sensação do assediador ficar no lugar da onipotência. Ele pode tudo. Eu tinha pensado mais nesse aspecto. E você está falando uma coisa da atenção. Porque a atenção, eu acho interessante, você falou, na dinâmica corporativa, na dinâmica de grupo, tem algo ali de quem quer ser líder ter um centro da atenção. E o puxa-saco, muitas vezes, ele vai lá e dá atenção justamente para que não seja alvo. Exato. Mas aí eu fiquei pensando muito em grupos que a pessoa escapole desse lugar aí que você traz, porque a pessoa ela é mais, que não é vítima, tá? Num grupo, um indivíduo que não é vítima do assédio. Ela escapole desse lugar porque ela reconhece nela algo que lhe é de direito, não é de dever. Então ela não aceita, ela não se submete ao que está sendo obrigado, mandado. Faça, olhe para mim, me enxergue, faça o que eu quero. Eu posso fazer com que você cumpra Sim, sim, determinada eu entendo o que função. você está falando. Quando eu falei de atenção, na verdade, quando eu falo atenção, na verdade, o que eu estou querendo dizer é amor, entende? O assediador, do meu Sim. ponto de vista, é uma pessoa carente, né? É, Uhum. e Sim, mas ao mesmo tempo isso. não é só isso, eu acredito. Não, Eu acredito que tem uma questão com a lei, dele saber. É uma coisa acima do perverso, tá? Dentro do aspecto da psicanálise, a gente pensa mais nessa ideia da lei. O perverso, ele olha para, é mais ou menos isso. O perverso olha para a lei e ri dela, porque ele se sente superior à lei. Então ele vai lá e escolhe a sua vítima dentro de um esquema sadomasoquismo, muitas vezes, sabe? quando Porque você fala tem de perverso, alguns você fala de uma pessoa que tem transtorno de personalidade. dentro de uma estrutura. Não seria como a psicologia coloca o narcisista, a psicanálise ela não tem muito esses termos tão a fundo, não. Narcisismo todos nós temos. É por isso que quando você está falando, eu concordo, mas tem umas coisas assim, por exemplo, tem gente que é o que fica muito no lugar de buscar atenção, né? Mas não sempre é um lugar negativo. Ele não está querendo submeter alguém à sua lei. O perverso, sim. O perverso cria uma postura de que o outro tem que se submeter, não interessa, né? Não é Eu como uma entendo o que você criança está falando. carente de atenção. Mas assim, num um caso, né, recente que, na verdade, não foi um caso que soube, né? Me contaram de uma pessoa que ela tem esses traços e ela trata as subordinadas de uma forma muito abusiva, mas ela acredita realmente que ela está fazendo um bem para elas, entendeu? Ela chama elas de Muitas vezes está no filhas, discurso. ela chama de Isso, e muitas vezes está filhas. no discurso do assediador. Isso. Entende o que eu tô É isso falando? aí. Então, Sim, isso para mim é perfeito. bem aquele quadro do perverso, sabe? Daquela pessoa que mata e Sim, depois fala, ai, porque morreu, eu te amo tanto. Assim,
E você fala, gente, mas como assim matou e agora... Sabe, aquela pessoa realmente que ela tem sérios problemas, né? Então, assim, você falou da lei, até me lembro bem da professora de medicina forense, ela falava assim, que o psicopata, ele é muito inteligente e ele conhece a lei. Então, ele consegue... Ele não tem... É como se ele não tivesse ela dentro do coração, né? Ele não introjetou aqueles Isso valores. aí. Mas ele Sim, aprende aqueles perfeito. valores e ele sabe que a sociedade considera aquilo errado. Então, ele não faz na frente de todo mundo, mas ele faz, né? E é por isso que muitos deles, e principalmente os que estão em ambiente corporativo, são extremamente manipuladores, né? E a profissão, acho que tem mais, o maior número de psicopatas é a profissão de CEO. O que faz a gente pensar, né, e refletir sobre que tipo de característica que o mundo empresarial hoje exige de uma pessoa para assumir o posto máximo de liderança numa empresa. Perfeito. Perfeito, é isso aí. O que que a gente está criando de sociedade, né? Isso é meio assustador pensar, né? Agora a gente podia pensar também, eu acho que vale a pena, como você trouxe aí, né? O topo do CEO lá, né? É o cara que tem essas características, a pessoa que tem essa característica. E a vítima? O que que você trouxe que eu achei interessante, que é aquela pessoa que não cede a essa personalidade caótica aí, né? Que cria esse caos social enorme dentro do ambiente de trabalho. Mas tem outra característica que você percebe na vítima? Pessoas mais frágeis, pessoas mais. Eu acho Eu, que, eu eu não, acho que são as pessoas não... mais fortes. Acho que as pessoas mais fortes são as pessoas que Hum, tendem a se tornar vítimas de assédio. E é exatamente olha. porque elas são fortes. Elas muitas vezes incomodam, elas muitas vezes Hum, não cedem a esses caprichos, né? Elas pensam, eu não tenho necessidade de puxar saco. Eu não vou nesse happy hour, eu não gosto de happy hour. Eu tenho que ir para casa, eu tenho meus filhos, entendeu? Assim. muito bom. E então ela eu penso que essas pessoas mais fortes, elas se tornam alvo, pelo menos, assim, as que eu conheci que fizeram a diferença no sentido de não aceitar, de entrar com processo, de mudar, às vezes, a história daquela organização antes e depois, né, daquela pessoa sofrer assédio, são essas pessoas, que elas resistem, e aí o assédio aumenta, elas resistem, o assédio aumenta, elas resistem. E aí, como elas são muito fortes, elas não têm outra opção que não seja continuar lutando, sabe? Então é como se elas dissessem, eu vou cair, mas vou cair atirando. Então, nas organizações que eu vi em que houve uma revolução, foi porque alguém muito forte começou a sofrer assédio e do outro lado tinha também um assediador que não queria, entendeu? Ceder. Com o jogo de quem cede primeiro, né? Exato. Mas eu acho interessante você estar falando, porque ao mesmo tempo eu também percebo vítimas que são muito frágeis emocionalmente. Muitas vezes o assediador também pode vir a escolher aquela pessoa justamente que vai. Ele sabe que ele vai desestruturar a pessoa por ela não ficar no lugar de vítima, mas por ela ser mais frágil, por ter alguma Sim, doença, algum transtorno, por ser o provedor da casa, né, sendo mulher ou homem, não importa o sexo, né, mas por ser uma pessoa que tem algo nela que mostra que ela tem um vão imenso, aquele trabalho pode vir a preencher, sabe? De tamanha responsabilidade que aquela pessoa coloca no trabalho. Pode vir a ser isso também. Mas o que eu achei interessante que você tá trazendo é quem denuncia. Você está sim, sim, eu falando, entendi o mas que eu estou você pensando falou. em quem não Agora, denuncia. eu concordo com o que você está falando. Que, na verdade, todo mundo sofre e quem leva adiante e acaba sofrendo, né, mais assédio. É, isso que acho que eu quis dizer assim. Por exemplo, eu perdi o meu cargo. Né? Eu não fui a única pessoa que sofreu Uhum, assédio no Ministério do Trabalho, mas eu fui a pessoa que falou: uhum, não, isso não, de jeito nenhum. Não vai, eu vou uhum, denunciar, uhum. né, vou mandar para Brasília, vou isso para aquilo. Então, não, peraí, a gente precisa parar essa pessoa de alguma forma. Então,
né? Vamos dar abandono de emprego sem processo, sem nada. E aí, no dia seguinte, alguém falou assim, Uhum, mas a gente não pode fazer isso, né? Enfim, vai vir a polícia aqui e uhum, vai falar, vocês não podem fazer isso. Existe uma Constituição, uhum. né? E aí eles tiveram que reverter. Mas foi bem esse o meu caso e alguns outros que eu conheço. Mas eu concordo que muitas vezes numa organização, aquele chefe, aquela pessoa, e eu tô falando chefe porque é o mais frequente, né? Esse assédio na Sim, forma vertical é o mais sim. frequente. E aqui a gente tem pouco tempo, então né, é difícil, né, pensar às vezes em todas as situações, mas Uhum, aquele chefe, ele tem muitas vezes objetivos. E muitas vezes esses objetivos são difíceis de serem alcançados. E o que que todos nós queremos? Todos nós queremos formas, né, mais fáceis de resolver os problemas que a gente tem, né? Porque as formas difíceis a gente conhece e quer evitar. A gente quer ter menos trabalho. uhum, E qual que é a uhum. forma mais fácil, né, de eu atingir um determinado objetivo? Eu tenho que abusar, se eu quiser, né, abusar de algum tipo de recurso, e no caso dos meus recursos humanos, por Uhum. exemplo, jornada, né, horas de trabalho, pedir o que não se pode pedir, né, se extrapolar na natureza dos pedidos, para quem que eu vou pedir? Para o forte ou para o fraco? Para o vulnerável ou para o que não está Sim. nem aí? Pro Sim. que tem dinheiro, e o pai tem dinheiro, e a mãe tem dinheiro e nem precisa trabalhar, ou porque é um pai de família e conta com aquele. Entendeu? Então, isso aí Pensei é bem nisso. verdade, sim. Pensei nisso, porque quando você fala, né, de quem denuncia, muitas vezes a pessoa ainda está munida, como você falou, vai cair, mas vai cair atirando. Eu gostei dessa expressão. Porque essa É de pessoa tropa de se elite. vê, não, mas é bom pensar nisso, porque ela ainda se vê com força para recorrer à justiça, para mostrar que tem algo que rege, né, tem lei, tem alguém para controlar as dinâmicas, né? Agora, e aquelas pessoas que não têm, existe isso muito. Eu fico pensando quanto que as pessoas se submetem, né? O quanto que as pessoas vão se submetendo e vai criando um mar de medo, porque muitas vezes temos a vítima, mas também temos aqueles que assistem com medo, não que corroborem, mas com medo. É passivo, mas acaba sendo conivente, mas com medo de ser alvo junto, né? O próximo alvo. Tem isso também. Mas às vezes a vítima ela fica ali sucumbindo e sucumbindo, vai tendo sua saúde sendo totalmente destruída, tanto física quanto mental, porque isso não tem muita separação assim como a gente imagina, né? Tem tanta doença que a gente somatiza e tal. E eu fiquei pensando muito nisso. Inclusive, Luciana, como é que uma vítima ela pode recorrer, ela pode denunciar? Como é que é esse processo? Eu acho que você deve ouvir muito essa Sim, pergunta, sim. né? Na verdade, Que é existem vários sério. espaços, né? A, Uhum, a primeira é a própria empresa, né? Tem empresas que têm canais de denúncia, compliance, né? RH, gestão de pessoas, espaços seguros, né? Para a pessoa falar, espaços protegidos, mas não é a regra. É mais comum a gente ver isso em empresas multinacionais que seguem padrões em todos os países em que atuam. Então, eu sei de algumas, poucas, mas no geral, nas empresas menores ou nas empresas brasileiras, em geral, esses canais não existem e não funcionam. E mesmo nas grandes empresas brasileiras, eu já vi muita gente denunciar e não dá em nada, principalmente o assédio sexual, principalmente quando é alguém que está num cargo alto. Né? Geralmente a resposta é sempre a mesma. Né? Eu estava vendo, Márcio Smelling foi absolvido pela Globo. Eu sei todos os dias de casos de pessoas que sofrem assédio sexual em grandes empresas, em bancos, e que, né, denunciam dentro da empresa e nada acontece, porque eles falam, foi algo entre vocês, não tem nenhuma prova, não tem o que fazer. Né? Então, isso é bem frequente, especialmente no caso do assédio sexual. Exatamente, a Débora está falando, né? A Débora Crisville, ai, eu o não tô caso da lendo. CEF. Exatamente, o Hum, caso da Caixa Econômica. uhum. Enfim, é uma vergonha, né? Até hoje nada ter sido feito, assim, ter sido falado sobre isso. Já são muitos dias né, de que houve a denúncia.
E, Uhum. enfim, eu acho que os relatos eles são tão evidentes, né? E aquela história, quantas mulheres precisam falar, né? O jornal Metrópolis publicou inúmeros relatos, quer dizer, quantas pessoas, quantas vítimas, né, são necessárias para punir um assediador, para punir um predador sexual, né? Enfim, mas você tinha feito uma outra pergunta? Não, eu só te perguntei isso de como fazer a denúncia. Você falou que tem vários canais dentro da Ah, própria sim, sim, empresa, é. Aí né? esse é o né, eu acho que deveria ser o principal, mas não é. Aí, assim, se for algo coletivo que atinja muita gente, tem o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, que admite denúncia anônima e até online. E se não, se é um Uhum. caso individual, tem que ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho. Uhum. Porque também pode acontecer da pessoa usar até órgãos públicos, né? Em favor como a gente pode falar, eita, me fugiu a palavra, de um assédio, né? Mas não usar só isso, mas com o objetivo de resolver uma questão pessoal com aquela pessoa e usar a instituição, como você falou, dar o cargo ou retirar o cargo. E, enfim, tem várias maneiras de ser até em instituição pública, né? Não apenas o particular. Não, o assédio no serviço público é super frequente, é grave e algo que me chama a atenção na minha casuística, né, é que dos casos que eu tenho conhecimento no serviço público, é, quase todos, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos suicídios que eu tenho notícia relacionados ao contexto de trabalho, eles aconteceram no serviço público. E eu atribuo isso à estabilidade no emprego e ao fato de a pessoa ficar muito tempo vivendo aquela situação, porque tanto o assediado quanto o Sim, assediador, eles possuem estabilidade, né? E outra coisa, né? A administração pública é uma ficção, é algo que não existe. Então, hoje você tem um chefe, amanhã uhum, você tem outro. Então, não há uma preocupação com a imagem, uma sim, preocupação em desenvolver alguma coisa, em dar continuidade, em fiscalizar, às vezes, entendeu? Uma denúncia de uma forma mais apurada, porque eu estou aqui três sim. anos, depois vem outro. É um trabalho, eu não quero ter esse trabalho, entendeu? Então, eu não vou mexer com isso. Uhum, Então, uhum. é um ambiente que eu acho que é mais propício e, enfim, tem gente muito adoecida e tem muitos casos de suicídio no setor público, muito, muito. O assédio no serviço público, ele é um tema, assim, eu costumo dizer que é uma caixa preta, assim, sabe? A gente ainda não tem noção ainda do que acontece nos órgãos públicos e de como a gente tem pessoas que são reféns, e quando eu falo reféns é no sentido Sim, da palavra sim, mesmo, sabe? sim. E não tem como escapar dali, porque elas estão Ela presas numa carreira. Você não muda de carreira assim, entendeu? Você é servidor do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Não é assim, você sai e vai trabalhar, entende? Você prestou um concurso, você ficou em estágio probatório, não se muda assim, não é tão simples. Mas é importante também, né, eu acho, a gente aproveitar esse momento e falar que suicídio não é solução para nada, Sim, né? E tem sim maneira de buscar ajuda, cuidar da sua saúde mental, porque uma pessoa que pensa que suicídio é saúde, que ela pensa que suicídio é saída, né? Ela já está muito doente, né? Emocionalmente falando, ela pode nem estar sendo acompanhada por médico, enfim, terapeutas, mas ela já está muito mal. Então, eu acredito muito que a gente precisa dar esse alerta, né, para as pessoas acreditarem que há possibilidade, sim, de que essa pessoa que comete o assédio passe a responder por isso, né? Não só a empresa, mas a própria pessoa. Você quer falar mais alguma coisa? Perguntaram o nome do seu livro, que eu vim agora, mas eu ah, não vi outras perguntinhas. Deixa eu dar uma olhada aqui. eu vou escrever aqui. O título do meu livro é Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador por um regime jurídico preventivo. Ele está publicado pela NTR, está na segunda edição.
E eu acho que talvez exista ainda uma outra exemplar por aí, talvez na estante virtual, mas na editora ele está esgotado e na Amazon também ele esgotou. Então, uma pessoa me procurou outro dia. Eu tenho alguns exemplares ainda em casa para vender, Ah, eu quero. poucos, tá? E Quero, esse assunto me interessa muito, muito mesmo. estou pensando aí se encaro uma terceira edição, porque eu também quero publicar minha tese de doutorado. Você até perguntou e eu não respondi. A minha tese de doutorado, Sim, diga. ela é mais jurídica, sabe? O meu mestrado, ele é Hum, interdisciplinar, então eu entrei muito assim nessa área da psicologia, da sociologia, hum, e o meu doutorado não, eu falo de relatos de fiscalização, né? Então eu conto as histórias de fiscalização, eu conto a minha história de assédio em linhas gerais, assim, um pouco eu conto. Deixa eu colocar aqui o livro. Eu fiz uma comparação entre o Brasil e a França, né? Porque a França tem um nossa, desenho mais preventivo e no Brasil, da forma como a sim. gente está, hoje a gente tem um regime jurídico mais repressivo. Inclusive, a gente tem, por exemplo, mais juízes do trabalho hoje no Brasil do que auditores fiscais do trabalho, o que é um contrassenso, né? Porque a gente está Uhum, dizendo para a sociedade que os problemas precisam ser resolvidos no judiciário, que os problemas precisam uhum, ser judicializados. Por outro lado, a reforma trabalhista ela vem no sentido de reduzir o acesso à justiça. Então, de dizer que uhum. o judiciário é para casos extremamente assim sérios, em que a pessoa tem certeza que vai ganhar. Então, é, na minha opinião, a gente vive hoje no Brasil uma violação de direitos humanos, né? Eu acredito Total. que isso precisaria ser denunciado em alguma corte internacional, porque, no meu ponto de vista, a, essa reforma trabalhista, ela viola o direito de ação, né? O acesso à justiça, porque as pessoas têm que pagar muito dinheiro ou correm risco de ter, né, 200 mil de sucumbência para poder denunciar ou ajuizar uma ação relacionada a assédio. E mesmo que consiga provar, aí a gente está falando já de um outro direito, né, que é o direito à reparação. Essa reparação é, ela acaba sendo insuficiente, né? Então, eu acho que em algum momento o Brasil vai precisar encarar com mais seriedade essa questão do patrimônio ideal, né? Porque o assédio moral ele atinge esse patrimônio ideal que a gente tem, que é a nossa integridade física também, como você disse, nenhum adoecimento é só psíquico ou é só físico, isso se mistura. Mas quando eu digo assim, dessa nossa integridade moral, né, da nossa dignidade, enquanto seres humanos que trabalham. Sim, sim. E outra coisa que você me falou, que eu fiquei aqui pensando, o que que eu ouço, né, na clínica de pessoas que sofrem um assédio. Se gera um estarrecimento, a pessoa nem acredita. Primeiro, ela duvida que aquilo está acontecendo. Tem um passo a passo, sabe? O que está acontecendo? Será que de fato eu mereço? A pessoa começa a questionar, sabe? O seu lugar de fala, o seu lugar na empresa. Será que eu estou realmente fazendo algo errado? Mas eu era tão boa até determinado momento. O que que aconteceu? Eu era boa, eu era considerada boa no outro trabalho, e agora eu não sou considerada uma boa profissional nesse momento. Então, assim, tem vários fatores ali envolvidos, sabe? E olha, eu achei que você trouxe um assunto muito rico, que é como que as pessoas buscam solucionar de uma maneira totalmente irracional, né, e sofrida, que é através do caminho do adoecimento psíquico, né? Porque é um adoecimento psíquico seríssimo, você achar que você não tem saída daquela dinâmica que foi criada ao seu redor. Isso é um absurdo. Isso está em várias esferas, é importante a gente pensar. Sim, eu acho riquíssimo você publicar esse livro, né, do doutorado. Vou querer os dois, já estou na fila. E é sobre direitos humanos que a gente está falando. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. Não podemos achar que o outro é máquina, nem nós somos máquinas. Nós temos que realmente entender os limites, né, Luciana? Exatamente, exatamente. Inclusive, o professor Christophe de Jura, ele fala isso, né? Que quando ele é questionado sobre por que a gente vive hoje essa epidemia, né, de transtornos mentais relacionados ao trabalho,
Ele aponta três grandes causas, né? Ele fala da tolerância do Estado, que é um pouco isso que a gente já conversou, essa parte Uhum, uhum, legislativa. É, ele fala do cada um por si, né? Da avaliação individual de desempenho, que cria um ambiente extremamente competitivo dentro das organizações, né? Que enfraquece o coletivo, os mecanismos de defesa coletivos, né? Que ele é psicanalista, então ele usa esses termos da psicanálise. E por fim, ele fala da qualidade total, e ele fala que a qualidade total é um mito, e é exatamente isso que você falou, né? Nós não somos máquinas, nós nunca seremos máquinas, a nossa produtividade é variável. Segunda de manhã você está de um jeito, quarta à tarde você está de outro, sexta, né, 6 horas da tarde você está de outro, e enfim, a gente produz de acordo com, né, nosso estado de humor, nosso estado sim, mental, a época do ano, enfim, e tudo bem, né? Isso faz parte, e as pessoas também passam por questões pessoais. sim. Eu vi assim as empresas muito pouco sensíveis. Ainda acho que são muito pouco sensíveis, né? Essa questão do luto no ambiente de trabalho, seja porque aconteceu Sim, um não. suicídio, né, e relacionado ao trabalho, de não falar sobre isso, não comentar, seja porque a gente está vivendo, né, viver uma epidemia de Covid, e muitas pessoas tiveram perdas, e isso não ser respeitado, né, o tempo das pessoas não ser respeitado. A mesma coisa de quem volta de férias, quem volta de licença, quem às vezes assume, né, uma nova posição, é transferido de cidade. Somos seres humanos e os riscos psicossociais Sim, eles surgem exatamente da ideia de que a gente pode produzir como se fosse máquina. perfeito. Meu bem, eu achei isso interessantíssimo. Eu acho que eu fiquei aqui pensando muito na relação que você fez de um caso, que você falou que foi o primeiro caso que você acompanhou de assédio moral ser constatado acidente de trabalho. Isso é de uma riqueza, né? Entender que há luz, sim, né? Nesse túnel doido aí dessa história, né? Para quem está sofrendo, buscar esclarecimento, buscar conhecimento. E buscar se entender, porque como eu falei, puxando o gancho para mim, muitas vezes a pessoa chega na clínica com sofrimento psíquico tão grande com relação ao assédio, que ela se acha assim culpada, como eu falei, né, uma coisa assim de, nossa, eu fiz algo errado, ou deixei de fazer algo certo. E aí ela sucumbe, e aí ela vai só piorando, né, o seu quadro se ela não busca o suporte. E você também tem um grupo, né, de apoio, não é isso? Sim, Na sim, sua e um grupo página? de apoio no Facebook, mas ele, enfim, não está indo tão bem quanto eu esperava. E eu cheguei Hum, à conclusão que é porque os grupos no Facebook, eles são abertos, né? Assim, claro, tem que autorizar a entrada, mas quando você fala, você está num espaço menos controlado, né? Então, eu acho que esse tema é diferente de um grupo de apoio sobre a síndrome, eu não sei, um grupo de apoio de fibromialgia, sabe? Assim, uhum, eu acho que há todo um estigma relacionado ao assédio e há um medo também de falar, de denunciar, de ser sim, descoberto. Então, sim, eu tenho repensado sobre talvez ter este grupo num outro espaço, né? Ainda estou. Enfim, algumas pessoas me procuraram e sugeriram criar esse grupo no Telegram, no WhatsApp. Eu ainda estou pensando, porque, né, exige uma moderação, uma presença, né? E, sim. enfim, precisa ver como funcionaria isso. Até porque É, hoje grupos de WhatsApp também estão tanto banalizados, né? Assim, de repente as pessoas sim, começam a mandar piadas e tudo. É, meme e figurinha, então eu estou ainda avaliando, mas eu acho que é um grande caminho para as vítimas, sabe? Essa coisa do apoio, da conversa, de dizer, olha, eu usei tal advogado, ele foi bom, ele foi justo, sim. ele assim, ele não entrou com processo, porque ele me explicou exatamente quais eram as chances de eu ganhar, de eu não ganhar, eu cheguei à conclusão que não valia a pena, eu fui bem orientada, né, sabe? Ou eu fiz tal tratamento e eu gostei, eu segui essa linha de terapia, me ajudou. Uhum, uhum. Ou, enfim, sabe, ou às vezes só de desabafar,
Ou de ouvir uma história de sim. uma pessoa que teve coragem de pedir uma demissão e que se recolocou, que decidiu empreender. Enfim, eu acho que essa coisa Que virou do jogo, né? exato, do Também isso é apoio, sabe? Que os importantíssimo. americanos gostam muito, né? Lá eles têm grupo para tudo. Eu acho que é muito Sim. interessante. E, Luciana, eu acredito muito na força do coletivo para trazer clareza, sabe? Seja o coletivo para quem tem um lugar de dor, sabe? E para quem tem lugar também de, não importa o que, mas eu penso muito assim, um grupo que sofreu assédio. Eu acho isso importante, por que não? Né? Valorizar esse espaço para que as pessoas possam entender que dá para sair disso, não precisa ficar nisso. Vamos parar por aqui por hoje? Sim, sim. Amei, Gostei muito também. amei, Queria te achei. agradecer o convite. É muito gentil, gostei muito. E estou à sua disposição, né, para alguma dúvida, se quiser conversar sobre algum tema relacionado, tô aqui. Tá bom? Vamos sim, porque esse assunto é riquíssimo. A gente É, precisa pensar nos direitos do ser vivo, né? Pensar quanto a gente é humano ainda, né? exato, Não dá pra gente ficar achando normal esse tipo de coisa, né? exatamente. Querida, beijo, até a Beijo, próxima, viu? até. Beijo, tchau.